O que acontece nesse exercício? Ele quer que a gente prove que f de x igual a x ao quadrado é igual, o porquê, a derivada disso, a derivada de f de x é igual a 2x, certo? Ele quer que a gente prove isso graficamente. Como que a gente pode provar isso graficamente? Eu coloquei aqui uma parábola, x ao quadrado a gente viu no exercício anterior que é uma parábola, e eu coloquei aqui um ponto. E esse ponto eu posso, a gente viu no vídeo anterior que a gente pode tangenciar uma reta a esse ponto. Só que acontece, eu não consigo calcular o valor desse ponto, ou melhor, o valor da inclinação dessa reta somente com um ponto. A gente viu que a gente precisa de 2 pontos, né? Ao passo que eu já sei que ponto, quais são as coordenadas desse ponto. Ele deu aqui, ó, f de x nada mais é do que quem? Lembra, f de x é igual a y, né? Então é essa aqui, certo? F de x é igual a y, então é essa daqui. Então quem que é f de x? É x quadrado. Então esse ponto aqui, ele falou assim, olha, esse ponto é x quadrado. Ao passo que eu não sei qual que é esse ponto aqui, ok? Eu não sei qual que é. Só que eu sei que essa reta aqui é a reta das abscissas. E qual que é a reta das abscissas? É x. Então eu vou chamar esse ponto aqui de x. Vou adotar esse valor. Agora, observa. Já que eu não tenho mais um ponto, eu posso criar um outro ponto. Eu posso fazer isso matematicamente. Então eu vou criar um ponto aqui. Criando um ponto aqui, eu posso fazer uma reta também tangente a esse ponto. Criei uma outra reta. Então, é claro que essa reta aqui não é a reta que eu quero achar a inclinação. A reta que eu quero achar a inclinação é essa reta preta, dessa caneta preta. Mas para isso eu preciso utilizar 2 pontos. Então aqui eu vou utilizar esse ponto que eu vou ter que adotar coordenadas. Veja bem, eu não sei qual que é o valor dessa coordenada. O que eu sei é o seguinte, eu sei que aqui é x e aqui é x quadrado. Então eu sei que esse ponto aqui ele vai ter que ter coordenada de fx sendo ao quadrado também. E sendo o valor desse ponto aqui, porque se esse ponto, desse primeiro ponto, o x, ele refletiu na imagem como sendo x quadrado, esse segundo ponto ele também vai refletir ele mesmo como sendo ao quadrado. E quem que vai ser esse ponto? Eu sei que essa reta é a reta do x, como a gente já viu, aqui é x, só que eu sei que esse x aqui, ele não pode ser igual a esse x. Por quê? Porque ele está um pouquinho mais à frente. Então, esse x aqui vai ser esse x mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa eu posso chamar de qualquer letra, eu posso chamar de P, eu posso chamar de T. Na matemática a gente chama de H, ok? Então, na matemática a gente chama de H. Visto que se aqui é x e aqui é x quadrado, aqui é x mais h, então aqui é o quê? X mais h ao quadrado, ok? Dessa maneira aqui. Agora observa bem, a gente sabe como a gente calcula, tendo 2 pontos, a inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta nada mais é do que ΔY sobre ΔX, ok? E quem que é o ΔY e quem que é o ΔX? Bom, vamos colocar aqui. ΔY sobre ΔX. Quem que é o ΔY? O ΔY vai ser nada mais do que o final, x mais h ao quadrado. Então, vou pôr aqui x mais h ao quadrado. Não vai falar que esse x é x ao quadrado mais h ao quadrado, ok? Menos o final. Quem que é o final? X quadrado. X quadrado sobre ΔX, que vai ser o final, x mais h, certo? Menos x. Bom, vamos primeiro abrir essa formulinha aqui, A gente sabe que isso aqui nada mais é do que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, menos x quadrado repetir. Tudo isso dividido por quem? X menos x, cancela, cancela, fica h, ok? Perceba que eu tenho um x quadrado positivo aqui e um x quadrado negativo aqui, então eu posso cancelar esses dois. Visto isso, vamos ficar com 2xh mais h ao quadrado dividido por h. Eu sei que você está vendo isso. O que? Eu posso colocar o h em evidência. Colocando h em evidência, eu vou ficar com 2x mais h dividido por h. Agora sim, esse h pode cortar com esse h e a gente encontra o valor sendo igual a 2x mais h. Então, observa bem, o que é esse 2x mais h?
a gente viu que a gente utilizou uma outra reta aqui, essa reta vermelha, né, para representar e um outro ponto e a gente conseguir calcular a angulação, né, dessa reta. Só que acontece, esse ponto aqui, esse resultado aqui, ele é a inclinação da reta vermelha, 2x mais h. Né? Qual que seria a inclinação da reta desse ponto aqui, né, da reta preta em si? Bom, a gente fez uma aproximação, certo? Ao passo que esse 2x mais h, esse h nada mais é do que algum valor que está entre esse ponto e esse. Se eu caminhar, a cada vez que eu caminhar com esse ponto mais próximo desse ponto aqui, por exemplo, se eu pegasse um ponto bem próximo a ele, aqui mais ou menos, esse ponto teria uma precisão muito maior. E esse h, ele estaria cada vez mais diminuindo, né? Olha o conceito de limite, né? Entrando de novo. Então, cada vez mais diminuindo. Ao passo que esse h, ele tenderia a quem? Ele tenderia a zero, né? Porque eu estaria me aproximando muito desse ponto aqui. Então, a inclinação desse ponto aqui da linha preta, ele nada mais vai ser do que 2x, ok? Então, qual que foi minha proposta aqui? Minha proposta é apresentar para vocês que existe uma forma gráfica que quase nenhum professor demonstra, né? Porque muitas vezes não tem tempo, de calcular limite, porque senão fica muito automático, né? X ao quadrado é derivada por quê? Utiliza a regra do tombo, aí tomba o 2 para cá e fica 2x, ok. Ou se não, né, utilizando a definição de derivada, a gente sabe que é o limite de x, né, ou melhor, h, agora você sabe de onde vem esse h tendendo ao quê? A zero, por causa daquele motivo lá que a gente quer tender ao h a zero, de f de x0 mais ΔX, certo? Ou melhor, ΔX aqui. Menos o f de x0, ok? Dividido por ΔX. Então, substituindo esse daqui sendo x, né? Então, a função vai ficar limite de h tendendo a zero, ok? De quem? Quem que é esse daqui? Isso aqui a gente pode chamar de x, ok? Isso aqui nada mais é do que uma função composta. X é isso tudo aqui, então eu vou colocar isso tudo aqui dentro da minha função. Então é x0 mais ΔX elevado ao quadrado, menos f de x0, que é nada mais do que x quadrado. Isso dividido por ΔX. Então aquilo que a gente fez é exatamente isso. Né? Desenvolvendo essa função, a gente vai ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Menos quem? Menos x ao quadrado, né, que é esse x quadrado aqui, dividido por tudo por ΔX, ok? Bom, aqui eu tenho um x quadrado, eu posso cancelar com esse x quadrado, então vai ficar 2, certo? 2x, posso colocar esse ΔX como está aqui e está aqui, eu posso colocar em evidência, ΔX aqui, que é a mesma coisa que a gente fez anteriormente no gráfico, que vai ficar mais ΔX, porque quando eu multiplicar vai ficar ΔX quadrado, dividido por ΔX. Agora esse delta pode cancelar com esse delta, certo? Então a gente chega exatamente naquela expressão, certo? Qual que é a expressão? Essa expressão que a gente tinha aqui, ó. 2x mais h, só que ali é x porque eu utilizei outra variável, mas é a mesma coisa. Então eu estou demonstrando para você que quando eu substituir agora o limite por como eu utilizei o h, né, vamos colocar um h aqui nessa variável, tá? Pra você não confundir com esse x, mas é a mesma coisa que tá lá. Então, quando eu substituir aqui por zero, vai ficar 2x mais zero, certo? Isso é igual a 2x. Então, isso, né, eu demonstrei 3 formas. A forma do tombo, ok? Essa forma pela definição e uma forma mais importante que você tem que ter sempre em mente, para você não ficar no automático, que é essa forma gráfica.